o Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesing apresentam... Liesing Cultural! E sejam bem-vindos a mais um episódio de Liesing Cultural, seu podcast para falar de cultura e de Liesing. Eu sou Alberto Naro, seu host, e à minha frente está ela, Morá Alessandra. Shalom Lekulam. E à minha esquerda ele, Moré Yuval. Mestre, buenos dias, buenas tardes, buenos todos. Hoje nós vamos completar o nosso episódio duplo sobre Eurovision. Nessa segunda parte a gente vai falar mais sobre esse último concurso em que uma música de Israel foi censurada e modificada. Bom, então vamos ouvir um trecho da versão aceita da música pelo Eurovision. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. Foi engraçado que eu estava me preparando para falar com vocês aqui, e eu abri o jornal, comecei a ler como todos os dias meu jornal, e eu tô vendo notícia, aquela notícia rápida, né, que chega em cima da hora. Os DJs do Kickstart é a festa que normalmente acontece antes do grandes festivais. Acontecem vários Kickstarts, né, que traz todos os produtores, artistas, blá blá blá, fazer esse caldeirão, né, dos artistas. Todos os DJs foram proibidos de tocar qualquer música israelense nas festas. Que ganhou, que não ganhou, que participou, que não participou, não importa. É proibido tocar música israelense. Essa mini reportagem, ela fala que normalmente nessas festas, a grande maioria de músicas que tocam são músicas israelenses, porque participaram muito. É um país que tem um pé forte dentro dessa festa. Então, essa notícia eu acho que é assim, né, uma atualidade, a última atualidade dessa situação do Eurovision de hoje. Bom, então nesse ano de 2024, dentro do contexto histórico do 7 de outubro de 2023, Israel escreveu uma música que foi censurada. Parte da letra foi censurada sob a justificativa de que não se poderia falar de política dentro das músicas do Eurovision. Então a versão original chama October Rain, que significa chuva de outubro, em uma alusão ao dia 7 de outubro, em que ocorreu o ataque do Hamas a Israel. Pausa, vírgula, e vamos falar política. O que é política? Será que política é um fato histórico? Será que política é um acontecimento? Ou política é uma linha de atuação de um governo? Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride. A música que foi chamada no início Chuva de Outubro, né? Que foi mandada e não aceitaram o nome, não aceitaram a letra. Israel tinha ou saído Eurovision ou mudar a letra da música. Eden Golan é uma cantora linda, é uma moça linda, que tem uma voz incrível. Eu, pessoalmente, assim, achei a música ok, assim, não é tão forte como a música do ano passado, da Noa Kirel, Unicórnio, que ficou em terceiro lugar, que a Noa é muito forte, né? Maravilhosa, essa cantora é superstar. E a música foi muito boa, apesar de Unicórnio, talvez pra gente aqui é uma coisa assim, fofinho, tarari, parará, é letra bíblica, tá? Tipo, tem um contexto mais profundo e é interessante, porque ali tem uma coisa israelense política, sim, de força maior, enfim, mas aí não tinha nada acontecendo no mundo pra vetar a música de participar. Você pode falar a mesma coisa sobre Hai, Kenaniot Hai, né? Também tem um contexto meio que política, olha eu sobrevivendo apesar de tudo que vocês estão fazendo comigo. Então eu acho que uma coisa bem pontual de vamos cutucar Israel, vamos cutucar esse povo, ele merece ser cutucado, vamos cutucar. E aí mudaram a letra, October Rain virou Hurricane, October Rain. Tem essa coisa política muito forte. Esse ano veio à tona de uma forma cruel, vou repetir, de uma forma cruel, parece que o mundo todo está ignorando
essa coisa terrível que aconteceu, que obviamente vai ter influência no output artístico do povo. Então, é meio que não tenha sentimentos, por favor, né? Não fala nada sobre o que você está sentindo. É um absurdo, que é uma tristeza, que é lamentável. Eu não sei até que ponto Israel vai continuar tentando fazer parte daquilo que talvez não quer que ela faz, sabe? Isso é um macro, porque no micro, dentro desses acontecimentos, aparentemente Israel está no topo da cadeia. Ou seja, no mundo dos produtores musicais que fazem as músicas, nos caras que produzem os eventos. E eu estou falando da maquiagem, do movimento, da luz, Israel está no lugar mais moderno, renovador, sempre recebidos nas festas que acontecem no refluxo da parada, né? Porque trazem muitas novidades, muita coisa diferente, sabe? Desde o início. Desde o nosso Izhar Cohen, que ganhou com a Bonnie B. Bebê, que é maravilhoso, sabe? O cara ficou uma estrela na Europa, fazia produções. E a Netta Barzilai, que é uma moça que não representa a beleza feminina como a gente conhece dentro do padrão, que tem uma cultura street, sabe? E ela entrou ali, cara, e virou a rainha de todo mundo. Quando eu mostrava para os meus alunos aqui essa música, as primeiras reações deles eram reações de negação de o que estão mostrando pra gente. Olhando o primeiro sorriso, o primeiro movimento, a primeira letra, você se apaixona. Porque é uma pessoa muito, sabe, consegue levar isso pra frente de uma forma muito forte. E antes dela, a gente tem a Dana International, que é um travesti, que é uma mulher lindíssima, que canta pra caramba, que fez diva. Que também foi o primeiro lugar. Também ganhou o primeiro lugar. E, gente, Dana International toca em todas as festas do Líbano, da Jordânia, do Egito, do sei lá onde. Eu acho que talvez com outro nome, porque não pode ouvir e idolatrar travesti dentro desses lugares. Mas ela criou um mercado que, tipo, atravessa as fronteiras de todos os lugares. Isso é incrível. Então, Israel traz para dentro desses eventos, além da sua arte que vem de dentro e quer mostrar uns pontos e tal, de acontecimentos, pontos políticos, pontos sociais internos e tal, traz renovações sociais que a gente não acostuma ver em nenhum outro lugar. E isso é muito bacana. E eu ainda vou completar. A Dana, quando o Eurovision fez 50 anos, para comemorar esse aniversário de 50 anos, eles fizeram votação e escolheram as 14 músicas que mais representassem toda essa história. Ela estava lá. A música, né, a chamada Diva, foi uma escolhida e ela fez parte disso. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride. Quero voltar para aquela parte que você falou, Yuval, de se Israel tem interesse em continuar ou não no Eurovision. Eu queria explorar um pouco isso. Eu também fiquei pensando sobre isso. Eu acho que Israel não tem muita opção. Não é nem só Israel, isso é característica do povo judeu. Quando ele ficou falando isso, eu pensei, até hoje, a gente se insere na sociedade maior, na cultura geral, a gente contribui, a gente dá influências e é influenciado e faz essa mistura, mas em determinados momentos, quando o bicho pega, a gente é apontado como, não, você não. Isso sempre aconteceu ao longo da nossa história judaica, como povo. Ao longo da história isso faz parte, então Israel não estaria diferente, porque é o nosso povo. O Eurovision tem uma política de não tratar de temas políticos no Eurovision. Entendeu? É meio engraçado isso. Só que é impossível dissociar cultura e política, né? Então, assim, pensando no que aconteceu nesse último ano e pensando nessa notícia mais recente, eu quero que você comente isso, Yuval. O que você acha disso? Você falando o que você falou agora, eu não sei se Israel tem opção. Primeiramente, você me deixou pensativo, bastante refletindo essa sua frase, essa sua colocação. Eu fiquei um pouco triste. Que será? Quando eu penso na pessoa em si, tem aquelas 3 frases famosas, né? Não sei se é Spinoza ou Hillel, é um filósofo assim que é Im en ani li mili. אם רק לעצמי, מי אני? התרסרה, ואם לא עכשיו, מתי? Então, a primeira fala, אם אין אני לי מי לי, se eu não para mim,
quem será? Então é muito importante eu respeitar e eu ter os meus valores e eu seguir os meus valores e não deixar apanhar, né? Não deixar eu mesmo apanhar. Então, im en ani li mili, se não é eu para mim, quem será? Segunda frase, se é só para mim, quem sou eu? Im rak le'atzmi, im rak li mi ani. Se eu faço isso, tudo que eu faço, e eu faço só para mim, qual é o meu valor? Então, aqui tem muito a ver com sua pergunta. Será que tem opção? Será que a Israel tem opção? E a terceira frase, Im lo achshav ematai. Se não agora, quando? Porque talvez quando faz questão de fazer para os outros e com os outros, consegue mudar. Se não agora, quando? Se eu não vou mudar agora, quando vai mudar? Se eu não vou começar a mudar agora, quando vai mudar? Precisa de muita grandeza de atuar dentro desses mercados intoxicados com ideias políticas preconceituosas ou da forma que você quer colocar isso. Precisa de muita grandeza, precisa de acreditar, precisa de força, de fé e botar em prática essa fé. Acreditar mesmo que você tem como contribuir e o que você pode contribuir vai fazer o mundo ficar melhor. E não ter dúvida disso. Então agora eu estou falando isso que eu estou falando, sim, a gente não tem opção justamente porque a gente tem que contribuir nesse planeta arte também, né, que a gente está vivendo. Porque, na verdade, o nosso povo sempre foi diferente, com as suas particularidades, mas querendo fazer parte do todo, por querer mostrar, tudo bem, eu sou diferente, mas vamos respeitar, cada um é do seu jeito e tudo bem, e a gente pode contribuir um com o outro. Alessandra, todo povo é diferente de que o outro. Não, o povo brasileiro é bastante diferente que o povo argentino. Só que tem certa aceitação. Não é questão de ser diferente. Óbvio que somos diferentes. Eu sou diferente que você. Você é diferente que o Alberto. E a gente pode, todos nós, ser catadores de laranja, entendeu? Mas a gente é diferente. Tem que saber conviver e se aceitar. Exatamente. Tem que saber conviver, aceitar. E a questão que o Beto está colocando aqui é muito forte. Será que a gente tem possibilidade de não fazer aquilo? Cara, ficar isolado, poder pode. Será que é bom? Será que é gostoso? Será que isso que vai trazer a prosperidade intelectual, que eu digo, né? Não estou falando de outra coisa agora. Tanto interno como acreditar que pode dar para o externo. Então, eu acho, de um lado, Israel acostumou ser um menino mau. Por que você pode falar a mesma coisa do ONU? Que diferença faz se Israel participar do ONU ou não? Não faz diferença nenhuma. Do outro lado, se não participa, não consegue falar a sua opinião, que tem muita coisa real dentro dessa posição israelense, dentro desse corpo político, né? A gente agora está falando de política. Então, eu acho que justamente para mostrar esses grandes movimentos artísticos, pensadores, renovadores da rua israelense, do dia a dia, é importante, sim, participar. E do outro lado, cara, é cansativo e dá vontade de falar, sabe o quê? Dane-se. Então tá. E, cara, eu acho que são heróis dos nossos dias, tá? Esses artistas que vão representar Israel, segurando a bandeira, cantando em hebraico, apesar dos pesares, são os heróis dos nossos dias. É muito mais do que os políticos, são soldados do nosso povo que vão mostrar ali quem somos nós de verdade. Com toda a tristeza, com toda a força, com toda a inteligência, que não acaba nunca, entendeu? Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride. Beleza, então agora a gente vai ouvir a comparação entre as duas versões da música Hurricane, ou October Rain, sendo October Rain a versão original e Hurricane a versão modificada após a censura. Então a gente começa já pelo título, né? October Rain, chuva de outubro, e Hurricane, furacão. É importante só o título, né? O ataque de 7 de outubro é chamado a chuva de El-Aqsa, né? El-Aqsa é o que a gente conhece como Monte da Casa, né? O que tem em cima do Kotel, que são as duas mesquitas do ouro e da prata. Não sei como é que refere isso aqui no Brasil, essas duas mesquitas, mas o Hamas chamou esse ataque de chuva de El-Aqsa. Então a música é como se fosse uma resposta a isso, né? Chuva de outubro, né? Dá pra ver de onde vem o nome. Kotel, pra quem não sabe, é o templo, né, que foi destruído, é onde fica o Muro das Lamentações.
E onde hoje, nesse monte do templo, que é o espaço geográfico que o Val acabou de mencionar, é onde fica a mesquita de Al-Aqsa, que é um templo sagrado, mais sagrado que uma mesquita comum, né? Eu quero dizer, assim como o Kotel também seria mais sagrado do que uma sinagoga comum. Para os judeus é o lugar mais sagrado. Para os árabes já não é. Na verdade, esse lugar nem aparece em nenhuma escrita. Mas é um ponto de peregrinação, né? Sim, com certeza. Não, tem umas lendas árabes sobre esse ponto, com certeza. Mas como um ponto de referência judaica é o ponto, é onde Avraham faz o seu lance com Yitzhak, é onde Adam começa a criar as primeiras palavras, enfim. O Kotel HaMaaravi, que a gente chama de Muro de Lamentações, se quiser já o nome, é que o lugar mais sagrado para o povo judeu. As histórias contam do Avraham, com toda essa história com Yitzhak, aconteceu lá, como muitas outras histórias dentro da nossa cultura. Já para o mundo árabe, esse lugar nem é comentado em nenhuma escrita do Corão ou dos outros livros religiosos, em nenhum lugar, mas ele tem muitas lendas, onde o Maomé subiu para o céu e tal. Então é um lugar muito conflitado, né? Sim, ali é só para completar, é uma pedra que fica logo atrás desse muro das lamentações, né? Tem uma pedra ali que é onde aconteceu, de acordo com a nossa história, tudo que o Velo falou. E ali, por isso, até em função da nossa história, foi onde foi colocado o Kodesh HaKodashim, que é o sagrado dos sagrados. Do Bet HaMikdash. Ficava a arca sagrada. Então, ali só era permitido entrar o sumo do supremo sacerdote em determinadas ocasiões, que é o Kohen Agadol. É mais de permitido, né? Só ele que conseguia aguentar a energia que passa nessa sala. Que é onde ele falava o nome de Hashem, né? Também. Sim, isso. Inclusive, ele era tão sagrado, e essa coisa de suportar essa energia, que em Yom Kippur ele entrava, a energia era tão forte, é o único momento em que se ajoelha, que se podia ter esse contato, e amarravam uma corda em sua cintura, para caso ele não conseguisse aguentar em função de tamanha energia e falecesse ali, né? Não podiam entrar para pegar o corpo, mas puxavam pela corda. Tem várias histórias de roupa especial, cheias de pedra para aguentar essa pressão energética, né? Tem umas histórias bem, assim, curiosas, interessantes, de uma coisa de radiação quase, sei lá... Contam histórias de pessoas que saíram machucados, né? Com coisas de fogo mesmo, queimando pele, né? E tal. Então a pessoa entrava, o Kohen entrava cheio de pedras. Pedra sapir, se eu não me engano, né? Estava coberto com pedra para poder proteger dessa iluminação. Esse assunto que a gente foi falar do sagrado, as coisas que aconteceram, talvez isso já deu uma pista, porque talvez seja tão difícil solucionar esse conflito já de início, vamos dizer assim. Porque ali, por cima desse ponto tão importante para os judeus, foi construída uma mesquita. Que, de acordo com como o Yuval falou, Maomé subiu ali também nessa pedra, que talvez por isso tenha uma energia muito grande, e também é sagrada para eles. Então, como é difícil, o quão próximo eles estão, só para todo mundo entender que o muro está ali, tá à frente desse lugar, por questões todas que a gente já falou. Eles jogam pedras de lá para quem está rezando no muro. Que é a chuva que está se falando também. Você pode interpretar também por essa forma, tanto a chuva como sempre existiu, de ataques de quem está nessa mesquita para a galera que está embaixo no muro, para os judeus, como também os mísseis no dia do 7 de outubro que foram enviados, veio uma chuva de mísseis também por ali, então tem várias interpretações já para esse próprio nome, a chuva de outubro. Eles chegaram também como chuva de paraquedas, né, os paraquedistas, e aí você pode dar liberdade à imaginação dessa interpretação só no título. Bom, aí o título muda de October Rain para Hurricane, que tem uma sonoridade similar, né? Sim, não só a tempestade em si, né? Eu acho que, além de tudo que a Alessandra falou, talvez teve um certo acreditar dentro do povo israelense de conseguir deter qualquer coisa que aconteça, e a chuva veio para lavar esse conceito, né? O conceito de pós 7 de outubro. Então, essa October Rain veio para lavar esse conceito de estamos protegidos e acreditamos na paz e vamos conseguir trazer aquilo. Não. Então, esse conceito foi lavado. É triste falar isso, triste pensar nisso, apesar de tudo que a gente acredita, assim, de querer melhorar as relações e tal, mas essa é a nossa realidade. O October Rain e Hurricane, na verdade, trazem a mesma sensação. É uma malandragem bem bacana, né, de tempestade. A partir de agora, pessoal, eu vou chamar a versão original de versão censurada e a versão modificada de Hurricane.
Bom, aí a gente segue então para a primeira estrofe. Na versão original censurada, quem escreve a história está comigo. Olhe nos meus olhos e veja. As pessoas vão embora, mas nunca dizem adeus. E na versão Hurricane, acendedor da minha sinfonia. Jogue comigo. Olhe nos meus olhos e veja. As pessoas vão embora, mas nunca dizem adeus. Então, os 2 primeiros versos estão modificados. Mas os dois contam a história do nosso povo, né? Todos os, vamos dizer assim, os desequilíbrios que a gente teve durante a história da nossa existência, que é uma das maiores histórias da humanidade, como um povo, que eu digo, tá? Como uma cultura. Mesmo assim, a gente permanece existir. É uma espécie de Vehisheam de forma moderninha, essa primeira estrofe, assim que eu vejo, pelo menos. Vehisheam, né? Que toda geração em geração vem alguém para nós, enfim, e a gente consegue ficar em pé e enfrentar aquilo. Ou seja, eu fico para escrever a história. E isso é bastante importante. É uma marcação bem forte, profunda, se quiser. E é uma música, né? Eu gosto muito dessa melodia do Vehisheamda, porque ela dá essa sensação de ciclo, né? Vei, ele vai e volta. Sheamda, Vehisheamda. Bonito isso, nunca tinha olhado para esse lado, mas faz todo sentido. E completando, a gente fala Vehisheamda todo Pessah, que é quando a gente comemora justamente a liberdade depois de séculos de escravidão. E Vehisheamda não foi exatamente para Pessah, eu acho que foi uma coisa que foi adotada para Pessah. A ideia Vehisheamda, ela cabe pro Purim, ela cabe pro Hanukkah, é justamente isso. É engraçado porque os nossos alunos, eles acabam perguntando em um ponto, mas calma aí, Yuval, por que o nosso povo passa por esses... E é bem interessante, porque passa por esses desafios porque a gente existe por tanto tempo, que acaba pegando todas essas sobe e desce do mundo, do planeta. A próxima estrofe não tem modificações, não teve nada censurado, que é: alguém roubou a lua essa noite, pegou a minha luz, tudo está preto e branco, quem é o idiota que disse que meninos não choram? A estrofe seguinte tem uma modificação que é: horas e horas e flores, a vida não é um jogo para os covardes, porque o tempo enlouquece. Isso na versão original. Na versão Hurricane, horas e horas e forças, ao invés de flores, a vida não é um jogo, mas é nossa. Ao invés de a vida não é um jogo para os covardes. E o último verso, enquanto o tempo enlouquece, ao invés de porque o tempo enlouquece. Para mim parece mais encrencada com Israel de qualquer outra coisa, porque a letra é bem camuflada na ideia de, tudo bem, você pode falar de sobrevivência, você pode falar de continuação, você pode falar N coisa assim, mas você não pode botar o dedo e falar, aqui ó, tá falando disso, daquilo. Para mim o nome, ok, sabe? Enfim. Bom, a próxima estrofe também não tem nada modificado, é o seguinte: todos os dias estou perdendo a cabeça, aguentando esse passeio misterioso, dançando na tempestade. Não temos nada a esconder. E aí, a estrofe seguinte tem mudanças. Agora eu vou falar da música original. Me leve para casa e deixe o mundo para trás. E eu prometo a você que nunca mais. Ainda estou molhada por essa chuva de outubro. Na versão Hurricane é: se expresse e deixe o mundo para trás. Baby, me prometa que vai me abraçar novamente. Eu ainda estou quebrada por esse furacão. Bom, nessa original tem a frase nunca mais. A frase nunca mais é uma das frases mais representantes de pós-holocausto, que representa o mundo todo de nunca mais. E infelizmente, mais again, né? É o que aconteceu. Então, essa frase eu ainda entendo como um símbolo político justamente que nasceu através do povo judeu, né? Pós-guerra e tal. Mas é curioso, pelo menos, porque é uma frase que representa a humanidade. O nunca mais não refere só ao povo judeu, apesar de que nascer desse acontecimento do Holocausto, né? Ele refere de todos os povos. Nunca mais vamos deixar um povo sofrer por esse tipo de perseguição. Então, é meio hipocrisia não aceitar essa frase, porque ela é uma frase internacional, uma frase cosmopolita. Quer dizer, ela representa todo mundo, ela não só da gente. E pós 7 de outubro, esse nunca mais ainda teve um complemento. É agora. Nunca mais é agora. Porque sim, chegou o momento da gente realmente fazer o nunca mais acontecer. Fazer o nunca mais acontecer. E agora o que me chamou a atenção do corte desse original foi que me fez remeter aos reféns. Quando fala, vamos trazer você de volta. E isso não aparece na versão aceitável do Hurricane. Me fez remeter aos reféns. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, será que pedir pessoas que foram
sequestradas de volta. Será que isso virou uma posição política também? Me fez parar para me questionar quando eu escutei. Dancing in the storm, I got nothing to hide. Take it out and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. Então você pode ver que dentro de todas essas músicas tem uma frase ou outra em hebraico. A Neta, quando você vê a música dela, ela tá quase toda em inglês. Mas tem no, I'm no buba. Ela já usa uma palavra em hebraico. Sabe? Então ela consegue jogar uns slangs, umas gírias e umas palavras em hebraico dentro da música. Da música da Noa Kirel, ela já usa umas frases inteiras em hebraico. Mas ela usa sílabas de uma forma tão arredondada que parece quase que ela faz um shakitukipum na boca dela dentro da música, que é muito legal. Você não... Eu vou falar uma coisa que a minha impressão, talvez estou enganado, mas o hebraico, ela é um pouco rústica. E às vezes quando você escuta hebraico, aparecem uns confreios muito grandes entre uma palavra ou outra. Então ela conseguiu botar o hebraico de uma forma suave dentro da música. Já a Eden, que vai fazer agora a próxima música, toda a última parte é cantada em hebraico. E é cantada em hebraico das profundezas. O que eu quero dizer com isso é um jeito de cantar em hebraico tão profundo, assim, que emociona. מילים גדולות, רק תפילות, אפילו אם קשה לראות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן. Curioso que mesmo com a censura e a necessidade de mudar a letra dessa música, eu continuei enxergando toda a mensagem que se queria passar. Com certeza. E sabe o que é? Isso que foi muito inteligente. Eu não sei se vocês conhecem a história do The Doors, que é a primeira vez que eles foram apresentar na TV, e o representador chegou pra ele e falou, vamos trocar essa palavra, que a gente tá na TV, essa conotação é um pouco sexual demais e tal. E o menino olhou pra ele e falou, não, tudo bem, ok. E chegou na hora, ao vivo, ele cantou o quê? Ele olhou pra câmera e cantou a letra da música dele. O meu sonho de hoje em dia é que a Eden vai fazer a mesma coisa. Porque a música é a mesma música. As sílabas são as mesmas. Obviamente que eles mudaram coisas bem específicas para poder chegar nessa conclusão. Mas enfim. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride. Eu queria falar uma coisa assim, porque assim, na minha opinião, pelo menos em relação à censura da música e todos esses acontecimentos contra Israel. Porque não é contra o governo israelense, que pode ser um pouco mais aceitável, não gosto do seu caminho. Mas aqui tem um protesto contra Israel, contra o povo de Israel, contra os sentimentos. A tristeza, a esperança, é uma coisa que é inaceitável. Quando você pega os eventos culturais, de modo geral, os eventos de porte maior, né? Tem duas alas. Tem mais, mas eu vejo como duas alas. Tem a ala artística e tem a ala burocrática. A ala burocrática negocia com o lugar, alvará, o que pode, o que não pode, que horários que... Blá, 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 blá. É a produção. É a produção, mas é a produção mais... Porque tem a produção artística, né? Da luz. Produção executiva. Mas a produção executiva, assim. E eu acho que quem tá encrencando aqui é justamente essa produção executiva. Eu vou falar o porquê. Eu tô falando a minha opinião, como eu vejo os acontecimentos dentro do Eurovision Israel. Como que em outros rumos da vida, enfim, conseguiu ganhar um lugar forte dentro do Eurovision. Tanto porque já ganhou várias vezes, como porque sempre mandava coisas de qualidade, mesmo não ganhando, mandou coisas de qualidade. E o mais importante, sempre conseguiu renovar, trazer coisas que são acima da média social aceitável, sabe? Que sempre bota o sarrafo para cima. Não, a gente já pensa assim. Isso é uma coisa bem importante e você pode ver com muita nitidez dentro da arte. Os vários tipos de artes, esse tipo de coisas. Então ela tira o preconceito
ela tira as barreiras sociais e vai mostrando umas novidades. Então, Israel conseguiu ganhar, com esses atos, com essa modernidade, com esse pensamento fora da caixa, um lugar muito forte dentro do Eurovision. Você consegue ver isso com o apoio que os artistas têm dos outros artistas, não sempre, mas na grande maioria, das produções locais, de que isso faz com a carreira deles depois, principalmente no lugar que eles apresentaram ou até mesmo ganharam, né? Você consegue ver, essa bola começa a acontecer. E aí, do outro lado, tem o lado burocrático, que como que é um país representando, tem um lado político mesmo. E, às vezes, é de um partido político também. Então, isso cria uma situação um pouco mais, não sei se vulnerável, mas é complicada, né? É sensível um pouco, né? Quando isso já acontece, o que eu estou percebendo aqui, nessa ocasião específica, muito artista se aproveita e fala, cara, eu consigo tirar um competidor que me ameaça, né? É mais ou menos isso. É uma criancice, né? Então eu vejo isso acontecendo. Eu li sobre os artistas, principalmente um deles que fez um baixo assinado sobre a paz e para ali, para lá, mas a forma que ele fala a favor de todos, né? Aparentemente. Mas da forma que ele fala, você consegue ver o lado que ele toma e a certa ameaça que ele coloca contra a competidora israelense. Isso é triste, isso é lamentável, é uma coisa assim. Você pode gostar da música, não gostar da música, enfim, blá, 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 mas virou ser uma parte, uma outra fronteira da guerra. É simples assim. Isso é uma expressão de um contexto de guerra cultural que vem se espalhando pelo globo inteiro nos últimos 10, 12 anos. E quando eu falei algumas vezes nas outras gravações que a gente fez para esse episódio sobre um contexto de soft power, é exatamente isso. A guerra, ela não é, assim como a gente já falou também em outros episódios sobre o Holocausto na temporada passada, a guerra não é só armas, né? A guerra é uma guerra por corações e mentes também. Tem quem diz que é só isso. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride. As roupas do videoclipe que aparecem quando apresentado, né, o oficial dessa música, a gente consegue ver, apesar da censura, nitidamente o 7 de outubro tá ali. A chuva de outubro tá ali. Então ela começa com um top branco e ele é cruzado aqui no pescoço de forma que lembra nitidamente o símbolo que se faz do pedido do retorno dos reféns. Em outro momento, tem um top que tem um furo no meio, entre os seios, né? E esse furo é interpretado como uma bala, um tiro, que tanto atingiu o coração do nosso povo, dos israelenses e do mundo de uma forma maior, né? Com tudo isso que aconteceu, esse buraco pode ser interpretado de tantas formas. Pode ser interpretado de tantas formas, mais ou menos, né? Desculpa te interromper, mas existe um conceito político chamado dog whistle, que é apito de cachorro, em que você exibe um símbolo para um grupo determinado de pessoas. Sim, só eles conseguem ouvir. Só eles conseguem perceber aquele símbolo e outras pessoas não conseguem perceber. Isso, dentro da arte, a arte, cara, a gente já falou aqui em outros momentos, a arte é o campo da simbologia, da representação, né? Então, se você é capaz de gerar tantos símbolos através da arte, isso, para produzir dog whistle, é o campo mais fértil que existe, né? Então, se você está ali produzindo símbolos o tempo todo, e esse símbolo é lido por uma parcela da população como isso, a censura pode falar assim, cara, isso daí a gente tem que cortar, mas você está cortando uma coisa que é subjetiva. 95% da população não tem nada a ver com aquilo. Perfeito. Entendeu? Então você não pode cortar tudo que é subjetivo, porque você está cortando, de fato, a criação de simbologias e representações, que é a arte. Então, dissociar a arte da política é uma estupidez completa por conta disso, porque a arte é política no sentido de que a arte é a criação de símbolos para passar mensagens. E o que é política se não se utilizar de símbolos para passar mensagens e, de fato, conquistar corações e mentes? Então, a arte é uma linguagem que é muito potente em qualquer guerra por conta disso, porque ela está conquistando corações e mentes para um lado ou para o outro. E é uma guerra de narrativas, é uma guerra de construções de símbolos. É ponto de vista em muitos lugares, né? E o ponto de vista acaba sendo um lugar muito perigoso. Porque se meu ponto de vista é diferente de a sua, e esses símbolos significam violência para mim, eu tenho todo o direito de não aceitá-los, né? E botá-los dentro da minha TV, do meu jornal, do meu rádio, whatever. Então,
é uma questão de ponto de vista. Como que eu vejo aquilo, o que isso significa para mim? A gente não ia aceitar se foram símbolos nazistas, por exemplo. Com certeza. Então tem aqui uma questão que de um lado você tem que ser bem coerente com as coisas e do outro lado você fala, não, mas calma aí, eu tô vindo de um lugar de proteção. Eu tô vindo de um lugar tô lamentando um acontecimento. Eu não estou projetando uma violência. Eu estou me mostrando um certo lamento, né? Uma certa tristeza, uma certa esperança. Então, mais uma vez, é ponto de vista e como você consegue colocar essas coisas pra frente. E eu acho que é justamente esse o X da questão, tá? A gente vai finalizar, mas pra mim é exatamente esse o X da questão. Existe o paradoxo da tolerância que se aplica perfeitamente nisso daqui, é que numa democracia ou em ambientes democráticos se deve tolerar tudo, à exceção daquilo que vai gerar a intolerância em determinado momento, né? Sim. Então, você pode aceitar tudo, mas aquilo que, eventualmente, enquanto objetivo, se vier a atingir o seu objetivo, vai exterminar um povo, isso não é aceitável, né? E essa música, ela não representa um ataque. Ela representa um lamento, como você falou. Uma expressão. Então, dessa forma, nesse contexto, a censura é inaceitável. Inaceitável. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento da questão da censura. A gente está gravando no dia 10 de abril. Esse episódio vai ao ar dia 9 de maio. Então a gente vai ter aí um gap e os acontecimentos estão acontecendo, né? Não é à toa que se chamam acontecimentos. E por isso a gente vai finalizar o episódio hoje, mas a gente vai ter uma gravação que a gente vai gravar mais perto da data do episódio com uma atualização para vocês sobre os acontecimentos mais recentes antes dessa data que você está ouvindo o episódio. Eu vou começar da última notícia que eu tenho sobre a Eurovision, a última notícia que eu estou lendo aqui, que a União de Transmissão Europeia definiu que não pode apresentar com nenhum símbolo palestino em cima do palco ou fora do palco dentro do ambiente do Eurovision. Ou seja, bandeiras, cafias, aquele tecido que o palestino, ele é preto e branco, quadradinhos, às vezes também vermelho, né? Que cobre a cabeça, muito jovem coloca na volta do pescoço como um símbolo de junção. Então, ontem, no pré-Eurovision europeu, um cantor chamado Eric Saada subiu no palco com um cafia de uma forma que ninguém percebeu, ou seja, ele fez os ensaios de uma forma e para a transmissão ao vivo, ele chegou no palco desse jeito. Eu não sei se esse ato tinha uma punição, mas ele com certeza levantou muitas questões sobre o respeito que a galera tem em relação às regras do Eurovision e foi acertado depois o fato que o Eurovision tem que ser um espaço apolítico e pode aparecer apenas símbolos de países que participam no Eurovision. Só uma observação. Vale a pena explicar porque ontem, o que é ontem? Essa semana é a semifinal, terça e quinta, e ontem foi terça, só para entender o contexto. Isso. Outro artigo que eu encontrei, ele fala sobre segurança de alto padrão para a equipe israelense, que envolve inclusive o Shabak, né? Que é uma organização israelense que tem a responsabilidade da segurança de várias pessoas importantes. E na primeira vez que o Shabak acompanha uma cantora, ou cantor, representante israelense artístico fora do país. De que eu tô vendo e aprendendo, a música da Eden tá ganhando uma força maior e maior cada vez. Eu não sei se é por causa do caso, talvez é mais realmente por causa do mérito que ela tem como cantora, a música, a apresentação, a roupa. Mas estamos bem na fita. Obviamente, entre um lado que está querendo sabotar e outro lado que está trabalhando com, assim, mãos limpas, vamos dizer assim, né? Que recebe o trabalho israelense dessa forma. Então, é essas notícias que eu tenho sobre o Eurovision por agora. Está no 8º lugar, por enquanto, tá? Ela tem uma chance de ganhar muito pequeno, aparentemente. Bom, então a gente gravou esse boletim de atualização hoje, dia 8 de maio de 2024, um dia antes do lançamento do episódio do Eurovision. Esperamos que tudo aconteça bem, sem nenhum problema de segurança. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride. E beleza, a gente tem alguma dica para falar sobre Eurovision?
Então eu acho muito legal ouvir o Boaz Sharabi, que nunca conseguiu ganhar. Eu acho que nem o Kdam Eurovision que ele ganhou, né? Mas ele participou em um. O que é o Kdam Eurovision? O Kdam Eurovision é o pré-Eurovision. Então Israel, antes de fazer o Kohav Nolad, ela fazia Kdam Eurovision, que aí escolheram várias músicas e elas competiram e quem ganhava ia para Eurovision. As coisas mudaram muito dentro desse campo de Eurovision. E Boaz Sharabi é um dos maiores artistas israelenses, para minha opinião. Ele traz uma bagagem muito, muito, muito ampla, com uma voz muito especial, com letra e música muito profunda, com a realidade israelense. Eu acho que um cara muito menos conhecido por aqui, nas nossas terras brasileiras, dentro da nossa comunidade. Então, Boaz Sharabi seria uma dica que eu acho assim, vale a pena escutar. Tem muita música boa. E você, Amora Alessandra, você tem alguma dica para dar pra gente sobre Eurovision? Sim, aí na descrição tem o link. É um apanhado de todas as participações de Israel no Eurovision desde 1973 a 2023. Então tem um pouquinho de cada ano e vai mostrando o ano, vai mostrando o nome. Vale muito a pena, que aí você tem uma noção geral. Maravilha. A minha dica é Maneskin, que é uma banda italiana que ganhou o Eurovision em algum ano recentemente aí e fez muito sucesso mundialmente. Gosto muito deles. E então, por hoje é só isso. Até o próximo bloco. Muito obrigado, Amora Alessandra. Shalom, Lekulam, Leitraot, valeu mesmo. Amora Yuval, muito obrigado por estar aqui conosco nesse 8º episódio. Obrigado. Eu já volto com Moré Patrick. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride. E seja bem-vindo, Moré Patrick. Depois de ouvirmos a música, vamos ouvir o músico. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui a cada novo episódio. E hoje vamos falar da música Hurricane. Já estamos falando da música Hurricane. Quais são as suas considerações iniciais sobre a música Hurricane, Moré Patrick? Vamos lá. Essa é uma música fácil para você que está aprendendo a tocar o violão. Uma boa notícia é que para tocar essa música não é necessário nenhuma pestana para tocar. Vamos largar os capotrastes, joguem eles fora, nunca mais vamos olhar na cara deles. Então, depois de uma sequência aí de vários episódios usando capotraste, enfim, chegamos numa que não é necessário usá-lo. Então, não se preocupem. Temos aí, para essa música, alguns acordes principais. Um Mi menor. Nós temos um Dó maior. Nós temos um Lá menor. Nós temos um Sol maior. E nós temos um Ré maior. Então, se você já domina os acordes básicos, é muito fácil de montar essa música para tocá-la no tom original. Se você, por acaso, acha que essa música não está adequada para o tom da sua voz, se você quiser cantar, você pode usar então um capotraste em alguma das casas do violão e ir ajustando o tom da música até chegar onde você se sinta confortável para cantá-la. Moré Patrick, tem que fazer uma transposição de tom? Ou é só puxar o capotraste e isso já é o suficiente? Isso já é o suficiente. Então, quando a gente usa o capotraste, a gente está preservando essa sequência de acordes. Mi menor, Dó maior, Lá menor, nesses formatos que a gente já conhece, que são os mais básicos, e só transpondo eles para outros lugares do violão. Então, que a gente está tocando Mi menor, por exemplo, se eu coloco esse capotraste na segunda casa, eu vou continuar tocando um Mi menor, só que a gente vai estar ouvindo um Fá sustenido menor. Na nossa cabeça a gente não precisa fazer esses cálculos todos, é só decorar essa sequência de acordes que a gente vai estar analisando aqui ao longo do episódio. Se ainda estiver muito grave para você, para sua voz, se você é uma pessoa que tem voz mais aguda, você ainda pode subir do Fá sustenido, ou seja, da casa 2 do violão para casa 3 do violão, tá? Uma subidinha só de meio tom. Então na casa 3, você tocando o acorde Mi menor, e esse capotraste aqui, posicionado, você na verdade está ouvindo um Sol menor. Mesmo que você esteja tocando Mi menor, esse som já não é Mi menor. Então você não precisa ficar fazendo cálculos na sua cabeça. Você já aprendeu a música, os acordes básicos, você só está transpondo a música de lugar. Então você está encurtando o braço do violão, pegando esse capotraste e jogando ele para frente. E ficando cada vez mais agudo. Perfeito, eu acho que aí nesse tom vai estar bom para mim. Exatamente. A questão aqui fica é que para tornar mais grave,
Se eu não tô usando o capotraste, eu não tenho para onde recuar. Então, se a música tá muito aguda para mim, aí eu preciso de outros métodos para poder fazer essa transposição. Quais métodos, Mulher Patrick? Aí, meu amigo, é muito estudo para saber como que faz os outros acordes nas outras tonalidades. É preciso saber um pouquinho de teoria para você poder transpor isso, fazer os cálculos mentais para chegar nas notas corretas. Quer dizer, o básico sempre pode virar um avançado. Exatamente. Perfeito. Muito bem colocado. Como esperado do senhor. Para com isso, ficou até encabulado. Então, beleza, vamos seguir. Me diz uma coisa. Vamos fazer a análise parte a parte dessa música com a exposição dos acordes? Simbora. Vamos nessa. Aí, já foi uma introdução da música. Temos um Mi menor, que vai ficar longo, se estende, depois um Dó maior, depois um Lá menor. Isso é a nossa curta, breve e boa introdução. Depois disso, começa então a cantora, primeira parte cantada da música, o verso, que começa com um acorde Mi menor também. Vamos lá. Write out my symphony, play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light. Everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Aqui o que a gente tem é uma repetição da mesma sequência. Então 2 vezes você vai fazer Mi menor, Ré maior, Sol. Esse Ré maior, ele é opcional, é um acorde aqui que está entrando de passagem. Se você quiser fazer só Mi menor, 2, 3 e Sol, sem passar pelo Ré, tá tudo tranquilo. Depende muito da sua habilidade, do seu entrosamento com o seu violão. Vamos lá. Então, é um Mi menor, Ré, Sol, 2, 3 e Dó maior, Lá menor e Mi menor. Isso se repete, tá? E vamos para a próxima parte. Hours and powers. Life is no game, but it's ours. While the time goes wild. Então aqui temos um pedacinho que é Lá menor, depois um Mi menor, um Sol maior e um Ré maior. Essa sequência vai se repetir várias vezes daqui para frente, tá? Embora isso que a gente acabou de ouvir não seja o refrão, essa sequência de acordes vai estar no refrão também, no pós-refrão, como a gente vai ouvir agora na sequência. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it out and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. Isso tudo que a gente ouviu agora é a mesma sequência. Lá menor, depois um Mi menor, um Sol maior e depois um Ré maior, tá? Por enquanto, essa música ainda está muito suave. Em termos de ritmo, a gente não tem nenhuma levada que chama muita atenção para a gente fazer com a mão direita do violão. Por isso, jogar os acordes é o suficiente para a gente ilustrar e dar o tom para o cantor poder cantar em cima dessa base de acordes, essa base harmônica. Seguimos então para a próxima parte. Hurricane. Isso que a gente ouviu agora é uma melodia, né? Um tema melódico muito especial que lá no final, por mais que agora esteja sendo tocada de uma forma bem suave pelo piano, um som de piano, lá no final da música isso vai ser cantado então pela Eden Golan. Living in a fantasy, ecstasy, everything is meant to be. We shall pass, but love will never die. Voltamos então para o verso, seria aquela parte do Mi menor, Ré de passagem, Sol, que é aquele Ré opcional, um Dó,
Lá menor e Mi menor. Uma vezinha só. Lá no início da música eram 2. Aqui foi uma vezinha só. E a próxima parte é Dó maior, Mi menor, Sol maior e Ré maior. Hours and powers. Life is no game, but it's ours. Why the time goes wild. Então, que a gente acabou de ouvir, Dó maior, Mi menor, Sol e Ré. Daqui pra frente, que a gente vai ouvir a seguir, é o refrão e aquela partezinha da melodia do violão que vai ser cantada, então, lá em cima no agudo pela cantora. E a sequência, ela já é conhecida. Lá menor, Mi menor, Sol maior e Ré maior. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it all and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. Então, agora vai começar a parte mais aguda, então cantada pela cantora, mesma sequência de acordes. Lá menor, Mi menor, Sol e Ré. This hurricane. E agora, para finalizar a música, a gente volta naquela primeira sequência do verso da música. Mi menor, um Ré, Sol. Lembrando que o Ré é opcional, tá? É um acorde que está de passagem aqui, bem rapidinho, para chegar no Sol. Então, Mi menor, Ré, Sol, Dó maior, Lá menor, Mi menor. E a música finaliza então com essa parte que ela canta em hebraico. מילים גדולות, רק תפילות, אפילו אם קשה לראות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן. Música decupada, devidamente analisada por partes. Linda música, gostei muito da música. Não que eu já não conhecesse a música, né, pessoal? Agora, a gente vai fazer diretão. Então, pegue o seu violão. E se você não vai pegar violão, se você já pegou o seu violão, aproveita que eu tô aqui enchendo linguiça para pegar o seu telefone. Já entra no Instagram, @LSincultural. E você, por favor, toque Hurricane conosco e mande pra gente. Também dê 5 estrelinhas lá no Spotify. Curta e compartilhe no YouTube. Agora que você já pegou o seu violão, ouvinte, a gente vai ouvir a música inteira, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, Maria Patrick. Como que é a levada dessa música para ajudar a pessoa que vai tocar? Perfeito, boa pergunta. Essa música, a construção dela é do suave e ela vai crescendo, ganhando mais vida, mais ritmo, mais intensidade. E lá no final ela cai novamente, uma coisa mais suave para se despedir então da música. Então, no início, a gente ouve um piano só jogando as notas, só jogando os acordes. Isso vai evoluindo de algo mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso seria um ritmo para o começo. Depois a gente vai evoluindo para algo mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu diria que isso é uma levada intermediária entre aquele suave e o mais rítmico que eu vou fazer agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Algumas vezes, alguns alunos vêm para mim perguntando:
são quantas vezes pra cima, quantas vezes pra baixo essa mão direita? E eu não gosto muito dessa ideia de são 3 pra cima, 2 pra baixo, 2 pro lado, 2 pro outro, uma de cabeça pra baixo, porque eu acho que isso limita um pouco a coisa da intuição, de você sentir a música. Em vez de você sentir a música, acaba levando pra um lado mais mecânico. Eu sou um pouco contra essa ideia. Eu sei que isso ajuda você ter uma noção, se apoiar em alguma coisa mais visual. Por isso as setinhas muitas vezes aparecem. Você vai buscar na internet, isso aparece, essas setinhas. Mas eu gosto de estimular esse lado mais presente da música. Vamos nos colocar de uma forma mais intuitiva, sentindo a música e se expressando um pouco mais livremente. 1, 2, 3, 4. A gente pode até levar um pouco para esse lado também. O que eu posso dizer é que a gente começa o acorde para baixo, a mão descendo. O subir da mão é para criar um pouco de swing na música. Senão, como a gente já estava fazendo na primeira versão, primeiro ritmo, só jogando os acordes, ou aquela levadinha intermediária, todas as vezes eu fiz a mão para baixo. Agora já começa um pouco mais do balanço da música, né? Uma coisa mais... fazendo devagar para o ouvinte poder acompanhar. Então, não só mais lento para conseguir treinar isso. E terceiro acorde, Sol, 2, 3, 4. E o quarto acorde, 1, 2, 3, 4. Então agora vamos a música inteira. Vamos cair dentro, Moré Patrick. Mi menor. 1, 2, 3 e Dó. Lá menor. 3 e Mi menor. Ré, Sol. Dó. Lá menor. Mi menor. Si menor. Ré, Sol. Dó. Lá menor. Mi menor. Lá menor, Mi menor, Sol, Ré, 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 segura, Lá menor, Mi menor, Sol, Ré, Mi menor, Ré, Sol, Dó, Lá menor, Mi menor, Dó, Mi menor, Sol e Ré, segura e Lá menor, Mi menor, Sol maior, Ré, Lá menor, Mi menor, Sol, 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 Ré, Mi menor, Ré, Sol, Dó, Lá menor, Mi menor. Muito obrigado, Moré Patrick, pela sua música, pela sua linda arte. Agora, vamos aproveitar antes das dicas, vou te fazer uma pergunta do ouvinte aqui. Moré Patrick, se você não pudesse viver da sua arte, de que arte você viveria? Essa é uma pergunta difícil, porque eu me identifico muito com a música. Mas antes da música, eu tive uma outra grande paixão,
que era o desenho. Eu comecei minha vida artística, né? O que eu tinha realmente como arte era a parte do desenho. Aqui na escola, em qualquer escola, se vê muitas crianças desenhando. Isso vai se perdendo ao longo dos anos. Então, o resumo da sua resposta é: quando você pegava um lápis, você não sabia se você desenhava ou se você batucava. É. Eu acho que no começo foi muito desenhar. Depois, os lápis começaram a aparecer todos quebrados, com os grafites todos, sem conseguir apontar o lápis. Então, já sabe de onde que veio a minha coisa com a bateria. Veio através dos lápis de cores quebrados que enfureciam minha mãe. Mas esses lápis são novinhos. Acabei de comprar pra você. Então, Moré Patrick, uma coisa que você não vai quebrar é a nossa expectativa. Me diz aí, qual que é a sua dica para esse episódio? Vamos lá, a minha dica para hoje é a música Ponteio, do Edu Lobo. Foi uma música que venceu o Festival da Música Popular Brasileira em 1967. Essa música ficou em primeiro lugar, então na frente de Domingo no Parque, do mestre Gilberto Gil. Perfeito. Então essa música ficou em segundo lugar, ela é até mais conhecida do que Ponteio, que ficou em primeiro lugar. Então por isso eu escolhi para ser a música, a dica de hoje, para que ela seja tão conhecida quanto Domingo no Parque. Beleza. Moré Patrick, muito obrigado pela sua dica, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua luz e pelos seus dedos no violão. Muito obrigado você, Alberto, por mais essa oportunidade, mais esse episódio, mais essa música, mais essa conversa e mais essas risadas. É muito boa a sua companhia. De nada. Disponha. Sempre que você precisar de alguém para rir das besteiras que você faz, eu tô aqui. Obrigado, seu ouvinte. Se você também quiser alguém para rir das besteiras que você faz, ouvinte, pode contar comigo. A gente tá sempre aqui no Liesing Cultural. Volta na próxima que a gente vai estar te esperando. Um abraço, até lá. Podcast produzido por Alma Cultural.